E será que o arco da Soul Society é o melhor arco de Bleach? E uma discussão que é muito presente no mundo dos mangás e dos animes, não importa se é uma obra que é considerada praticamente perfeita pelo público que gosta dela, ou se é uma obra que só tem bons momentos, não importa qual tipo de obra seja. Sempre vai ter uma discussão entre os fãs ou as pessoas que leram a obra. Qual é o seu arco preferido dessa obra? Qual é o seu vilão preferido? Qual é o seu personagem preferido? Qual é a sua luta preferida? E dependendo de qual for o estilo de mangá, até vai ter aquela discussão de qual é o seu casal preferido, qual o seu casal você torcia. Então, essas são discussões interessantes e legais que eu gosto de ter com pessoas que são fãs das obras, que obviamente não vai fazer com que a obra seja boa ou ruim, mas é legal ter esse tipo de discussão. É aquela discussão que, se for ver, não leva a lugar nenhum, mas é legal ter. E em Bleach não é diferente. Bleach também tem essa discussão. Qual é o seu personagem preferido? Qual que é o seu arco preferido? E aproveitando que no mês de julho Bleach vai voltar com a sua temporada final, porque pra quem não sabe, ano passado Bleach voltou depois de anos sem ter o anime, e ele voltou pra contar a história do arco final em anime, porque a história já terminou no mangá. E a partir daí, eles fizeram a primeira parte. E agora, na temporada de julho, vai ser a segunda parte da última temporada de Bleach. E aproveitando isso, eu resolvi fazer alguns vídeos temáticos sobre o mangá de Bleach. Eu vou fazer esse, mas ao longo dos próximos meses, pretendo trazer outros vídeos falando sobre o universo de Bleach. Inclusive, quando lançar o anime, eu pretendo fazer vídeos semanais, comentando cada episódio que sai semanalmente sobre Bleach. Então, esse primeiro vídeo que eu vou fazer é sobre o arco da Soul Society e porque eu considero esse o melhor arco de Bleach. Para começar, a gente tem que falar como são divididos os arcos de Bleach. Para mim, eles são divididos em 5 pontos. O primeiro arco de Bleach é o arco do treinamento. O segundo arco de Bleach é o arco da Soul Society. O terceiro arco de Bleach são o arco dos Arrancars, ou também dos Espadas, mas é mais conhecido como o arco dos Arrancars. Depois, o quarto arco é o arco dos Fullbringers, e para terminar a obra, nós temos o último arco como o arco dos Quinces. Bom, para mim, desses 5 arcos, tem 2 arcos que não funcionam muito bem, que eu não acho bons, tem um arco que eu acho só bom, e tem 2 arcos que eu acho muito bons, para não dizer excelentes. Bom, vou começar falando sobre o arco que eu acho mediano. Eu acho que o arco do treinamento, ele é mediano. Ele não é nem um arco bom, incrível, nem um arco ruim. Ele é um arco mediano, com vários momentos bons, mas eu acho que ele é muito funcional no que ele tem que fazer. Eu também acho que o Kubo foi muito inteligente em colocar um arco de treinamento para começar a obra de Bleach. E por que eu falo isso? Porque normalmente começam os mangás shonen começam apresentando os personagens do universo e depois de um primeiro arco vai pro treinamento. Bleach foi num outro caminho. Ele já começa meio que nesse arco do treinamento do Shinigami substituto. E eu acho que o Kubo foi inteligente porque Bleach é um universo bem complexo de se explicar. Os poderes da Orihime, por exemplo, que aparecem no começo, na metade desse arco, é um ponto para se explicar. O poder do Chad é um outro ponto. Os Shinigamis é outro ponto. Os Hollows, os Quinces, o universo como um todo, como funciona a Soul Society e os Hollows, tudo são coisas diferentes para se explicar. Eu acho que ele colocar um arco de treinamento e usar esse arco muito menos para treinamento e muito mais para explicar, apresentar e expandir o universo de Bleach, eu acho super interessante. Eu coloco só ele como um arco mediano porque eu acredito que esse arco de Bleach, ele tem seus pontos que são um pouco abaixo. Parece que ele vai muito numa ideia episódica. Então parece que tem uma história que tem começo, meio e fim e vamos para a próxima. É nesse arco que a gente é apresentado ao Kon, aquele arco onde, por exemplo, o Chad cuida de um periquito que eles acreditam que traz azar e você descobre que não é isso. Mas tem momentos muito bons, tem coisas boas ali que eu gosto. Eu acho que ele é bem feito nos clichês que um arco de treinamento normalmente apresenta. Inclusive, é bem legal o final do arco. É bem emocionante ver quando eles contam o flashback da mãe do Ichigo, o que aconteceu com ela, e apresentam o grande vilão desse primeiro arco, que não tem uma conclusão aqui, que seria o Gran Fisher. Inclusive, o Gran Fisher é uma decepção que eu tenho em Bleach, porque ele é apresentado nesse arco como um grande vilão, visualmente ele é muito interessante, mas quando ele volta no arco dos Arrancars, ele simplesmente é destruído em poucos segundos pelo pai do Ichigo.
Então é um pouco decepcionante, mas esse arco como um todo eu acho que ele faz muito bem, eu diria o arroz com feijão desses arcos de treinamento. Ele funciona bem, não é excelente, é só mediano. Eu coloco como um arco mediano de Bleach. E agora eu vou falar sobre os outros dois arcos que eu não acho bons de Bleach, que eu não gosto, que são o dos Fullbringers e o arco final. Bom, o dos Fullbringers eu não gosto porque ele simplesmente parece um filler. Se tirar o arco dos Fullbringers, obviamente vai fazer diferença no universo de Bleach, porque ele tenta introduzir alguns conceitos e algumas ideias pro universo de Bleach. Eu acho que a batalha final, onde todos os capitães estão ali, é super legal de se ver visualmente. Isso é uma coisa que o Kubo sempre entregou muito na sua obra. Ótimos planos, ótimas lutas, mas o arco como um todo eu acho ele um arco que, apesar de pequeno, ele é em alguns pontos um pouco enrolado, um pouco arrastado. Eu não acho que a história funciona muito bem, e quando você vê o universo todo de Bleach, parece que o que a gente passou alguns volumes vendo ali não levaram a nada. Então eu não gosto, e nem o vilão eu acho que funciona muito bem. Pra mim o arco dos Fullbringers é um arco enrolado, arrastado, que não acrescenta ou expande tanto o universo de Bleach, e o vilão não funciona tão bem. Pra mim, ele é o pior arco de Bleach. E o outro arco que eu não considero bom é o último arco, que eu chamo de Arco dos Quinces. O conceito desse universo é muito interessante, desse último arco. O conceito para terminar a obra é super interessante. É super bem feito mesmo, a ideia de como você vai trabalhar os Quinces no último arco. Se você voltar desde o arco do treinamento, você vai perceber que os Quinces estão presentes diretamente no arco dos Shinigamis. Desde o segundo volume no Bleach Remix, por exemplo, eu acho que é o quarto no mangá normal, já vai ter aquelas batalhas entre o Ryu e o Ichigo, onde ele é bem mais do que o quarto volume no normal, porque é no final do arco do treinamento, onde o Ryu e o Ichigo disputam para saber qual deles vai matar mais Hollow. Quer saber qual dos dois, entre os Quincy e os Shinigamis, tem um poder maior de combate. Desde o começo, desde o primeiro arco, o Kubo já trabalha esse conceito de Quincy's versus Shinigamis. E colocar isso como arco final, eu acho que é um fechamento de ciclo muito interessante. E o começo do arco, do último arco, é muito bom. A ideia das batalhas é muito bom, muito interessante. Inclusive, recomendo que leia o mangá se for ler e também veja a animação da última temporada, que tá muito boa. O conceito de Quincy's que vem roubar os poderes é incrível. Ver a bancada de muitos personagens é de encher os olhos, mas parece que ao longo dessa última saga, o Kubo foi se perdendo. E chegou num certo ponto onde ele não tava mais se importando com a história, não tava se importando mais em desenvolver os personagens, e tava se importando só em colocar lutas mais épicas, uma atrás da outra. E nesse ponto, o mangá meio que se perdeu pra mim. As lutas não estavam ficando tão mais interessantes. Chegou num nível onde elas não criavam mais impacto. A história já tinha se perdido. E parece que o Kubo também se perdeu no que ele queria contar ali. E quando foi chegando no final do arco, tem uma história que não é confirmada oficialmente de que Bleach foi cancelada pela Shonen Jump. E parece que nos últimos capítulos passa exatamente essa impressão. Quando chega nos últimos capítulos de Bleach, não é os últimos capítulos e não é os últimos capítulos da saga, é o último capítulo do mangá, é muito decepcionante, porque parece que o final de Bleach, ele foi forçado a acontecer, ele foi forçado a ser daquela forma, porque tinha que encerrar de qualquer jeito. Então o final de Bleach é super decepcionante. Então é um arco que ele começa muito bem, vai caindo no meio, e o fim da obra como um todo é muito decepcionante, para não dizer fraco. Inclusive, já que eu tô falando do último arco, eu torço e espero muito que, já que vai estar tendo um anime agora, que dê uma liberdade para o Kubo poder brincar um pouco mais com esse universo e mude o final para ele colocar mais coisas que ele quer, acrescente coisas que ele quer, coloque coisas das light novels e por aí vai acrescentando para ter um final de anime até melhor que foi o mangá. E aí, se eu falei desses 3 arcos, ainda faltaram 2, o da Soul Society, que eu considero o melhor, e o dos Arrancars. E por que eu coloco esses 2 como os melhores? E tem uma discussão. E pra mim, o arco dos Arrancars fica um pouco abaixo, e eu vou falar o porquê. Quando você pensa no arco, ele é muito bom pelos personagens apresentados, o conceito de mundo, tanto o ecomundo quanto o conceito das espadas, e como eles vão mudando de acordo com a tatuagem que tem neles. Também é muito legal novos personagens que vão sendo introduzidos. Inclusive, isso é uma coisa que o Kubo parece que se perdeu ao longo da obra, porque nos Arrancars, visualmente eles são muito interessantes, mas quando vai apresentando o Kyoha, o Green Joe, a Neo, a Halle Bell, entre vários outros personagens, é muito bom. Até consegue desenvolver bem eles. O Aizen como vilão é um vilão que empolga. Mas o que não faz esse arco ser o meu preferido é que eu acho que ele é um bom arco em relação aos novos personagens, ele consegue trabalhar bem eles, a história não é ruim, mas eu acho que o arco da Soul Society, ele consegue trabalhar melhor a história e os personagens do que aqui. Aqui você marca muito pelos momentos de ação, pelos momentos marcantes realmente do final do arco, por momentos quando você consegue ter vários capitães lutando ao mesmo tempo, vários bancais sendo usados. Eu acho que esse é o
ponto dos arrancars que gera essa dúvida de qual que é melhor. O desenho do cubo continua impecável. Tem momentos desse arco que são incríveis, como na parte final do Tozin, do Jin e do Gin, e também do Aizen. São momentos incríveis desse arco. O momento da transformação do Ichigo é muito bom. Zaraki com o Byakuya lutando junto contra o espada que se torna o Zero é legal, apesar de ser cortado, é um conceito interessante. A luta do Stark. Então tem muita coisa interessante nesse arco. Esse arco funciona muito bem no ponto de leitura. Ele flui bem. Parece que o Kubo sabia o que o povo queria ver. Queria ver Capitão lutando, queria ver mais de um outro tipo de poder. Então isso ele consegue colocar muito bem e a história funciona muito bem. Mas apesar disso, e apesar de ter um flashback no meio desse arco, que eu acho que funciona bem, eu acredito que esse não é o melhor arco de Bleach. Ele tem muita coisa boa, mas não é o melhor. O melhor é o arco da Soul Society. E eu vou falar agora porque eu considero o arco da Soul Society o melhor arco de Bleach. Bom, começa por como a forma como o Kubo resolveu contar essa história. Ele começa no ponto onde eles têm que salvar a Rukia. Tem um momento de treinamento, e isso já funciona muito bem, porque o Kubo, ele não perde tempo fazendo com que vários capítulos mostrem o Ichigo treinando. O Ichigo treina rapidamente, a gente entende os conceitos e já vai direto para a Soul Society. Quando chega nessa Soul Society, o que muito mangá faria? Mostraria o grande herói indo direto pro confronto, tentaria passar por objetivos, ele ia cair para levantar, mas não é isso que o Kubo faz. O Kubo, ele acerta perfeitamente quando ele divide esse arco em duas partes. Uma parte do arco é focada todo nos capitões, onde a gente vai conhecer mais sobre eles, conhecer um pouco mais sobre o mistério em volta deles, qual é cada um deles. E pelo outro lado, a gente vai acompanhar o Ichigo, o Uryu, o Chad, a Orihime, a Yoruichi, indo atrás de tentar salvar a Rukia. E aí que é o ponto principal. Porque o que acontece? Eu não acho o Ichigo um protagonista ruim. Eu não acho ele o melhor protagonista, mas eu não acho ele um protagonista ruim. E no arco da Soul Society, ele é o que ele é menos protagonista. Ele é o protagonista da história. A gente vê ele evoluindo, a gente vê ele treinando várias vezes ao longo do arco, inclusive. A gente vê ele treinando com o Urahara, a gente vê ele treinando com a Yoruichi para conseguir liberar sua Bankai. A gente consegue ver ele ir evoluindo, até com o próprio Zangetsu, em algum momento ele acaba tendo que despertar seu poder. Ele tem as grandes batalhas do arco, porque a batalha contra o Zaraki é ele contra o Zaraki, a batalha dele contra o Byakuya é os grandes momentos, a batalha dele contra o Byakuya é o grande momento do arco. Mas se você parar pra ver, tem uma outra parte da história, onde o Ichigo não se envolve em quase momento nenhum, onde o protagonismo dele não afeta, e é a melhor parte do arco. É todo um mistério envolvendo quem matou o Aizen, qual é a conspiração que tem em volta dos capitães. E essa parte o Kubo escreve muito bem, é muito bem escrito. Pra quem não leu faz tempo, ou leu quando era menor e não prestou atenção, releia esse arco, prestando atenção nessa segunda parte, nessa segunda camada. É super interessante. Como eles colocam o Hitsugaya, o Kiro, a Matsumoto e também outros personagens, pra ficar nessa ideia de quem matou o Aizen. O Gin matou o Aizen? Qual que é a relação do Aizen com esse mundo? Ele era um cara tão bom. E como o arco vai progredindo, como o arco vai se desenvolvendo, é muito interessante. Tanto que, quando o Ichigo luta contra o Byakuya, que é o principal momento desse arco, é o momento que ele solta sua Bankai pela primeira vez, ele não chega nem perto de ser o último momento do arco. Depois disso, ainda tem mais alguns volumes para mostrar a virada final. Quem que matou o Aizen ou quem não matou o Aizen. A gente já sabe, quem tá vendo esse vídeo, que não foi ninguém que matou. Ele usou o plano. A forma como ele explica é super interessante. E o arco termina de uma forma incrível, com todos os capitães contra o Aizen e ele fugindo de todos, abrindo um buraco pro Ecomundo e indo embora, junto com o Gin e com o Tozin. Então, esse arco funciona perfeitamente bem, porque o arco principal, vamos dizer assim, o arco do Ichigo, ele é bom, ele é bem feito, ele é bem escrito, como você espera de um mangá shonen. Você vê o Ichigo cair, você vê o Ichigo levantar, tem boas sequências de ação, como eu falei, Ichigo vs Araki, Ichigo vs Byakuya, você também tem batalhas contra alguns tenentes, que é interessante, desde o Uryu, até passando do Yuri Yoshida, até passando pelo Chad, lutando contra o Capitão, que lutas legais. Ela funciona bem como uma parte shonen, mas essa segunda metade, a segunda parte, que fica dividindo todo esse arco, que é a parte dos capitães do mistério, é muito bom, é muito legal, é muito bem feito e muito bem escrito. E tem um plus. Esse arco, ele tem o arco surpresa, ele tem um fator surpresa e um fator novidade que só tem nesse momento de Bleach, que é qual é o poder de cada capitão, qual é o nível de cada um. Porque a gente não conhece muito bem qual é o nível dos capitães, a gente não sabe qual são as Bankai deles. Então a gente nem sabe que existe o Bankai até mais da metade desse arco. Então, quando eles vão sendo apresentados e vão tendo lutas, é super interessante. É super legal ver quando aparece um novo tenente ou um novo capitão e pela primeira vez ele vai usar sua Zanpakuto e a gente vai descobrir como é que é o poder dela, como é a verdadeira forma dela. Isso é super legal. Quando a gente descobre que existe Bankai, quando vai aparecer um novo personagem usando a Bankai, também
também te impressiona. Então esse fator de aparece um novo personagem, você fica empolgado de querer ver qual é o poder dele, também gera esse fator. Gera esse fator que o shonen consegue gerar muito bem de qual é o poder, qual que é a nova evolução dele. E aí entra o excelente desenho e design do Kubo que consegue ir evoluindo muito bem isso. Até em momentos que a gente não esperava, como por exemplo, Range vs Byakuya. É um momento muito bom quando o Range usa a sua Bankai pela primeira vez. Então, assim, é o que eu falei. Como um mangá shonen, pensando na evolução de um mangá shonen, a parte do núcleo do Ichigo funciona perfeitamente bem e fecha muito bem como se fosse um excelente arco shonen. Mas ainda por cima você tem um outro lado focado em mistério, investigação, no fator de quem matou quem, a coisa de você conhecer mais sobre o Society, o universo dela, que é super interessante num final de arco apoteótico que faz com que o arco da Soul Society seja o melhor arco de Bleach, onde seja, por um lado, um excelente mangá de shonen, mas ao mesmo tempo, o outro lado do arco é muito bom no fator de mistério, de personagem, da novidade, tudo funciona muito bem nesse arco, e por isso que ele é o melhor arco de Bleach. E por isso que eu acho que o final de Bleach, ele até me deixa um pouco triste, porque vendo esse começo, vendo o potencial que o Kubo tinha e como ele soube escrever sua história, passa a impressão que em algum momento o autor se perdeu na forma de se escrever essa história, que ele não focou mais na parte da história e focou mais na parte da luta, só dos personagens e ganhar novos poderes. E ele provou nesse arco que ele tinha o potencial de escrever um bom mistério, desenvolver bem os personagens, construir bem uma narrativa, e isso faltou a partir de alguns arcos de Bleach. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você acha de Bleach? Qual é o seu arco preferido? Comenta aqui embaixo e fala por quê. E eu volto no próximo vídeo.